Bom, um pouquinho atrasado, mas vamos começar a nossa live de hoje. Vamos começar a nossa live de hoje, certo? Hoje são 18h05, nós estamos aqui na prefeitura. Boa noite a todos. Eu estou no gabinete sozinho, por isso eu estou sem máscara, certo? Vamos começar a conversar sobre a situação da nossa cidade. Nós temos hoje, o número de casos está subindo. Hoje nós estamos com 54 casos. Nós tivemos hoje mais 7 casos. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Não é para ninguém entrar em pânico. Eu acho que o que a gente tem em relação a essa doença, a gente tem que buscar informação, sabe? A gente tem que buscar informação. Nós vamos ter que conviver com isso, gente. Nós vamos ter que saber como nós vamos nos proteger. E essa doença, a gente tem aprendido a lidar com ela, sabe? E ela vai se prolongar ainda por alguns meses. Eu não sei quando, mas vai se prolongar. E aqui em Guariba, a gente está fazendo uma estratégia chamada busca ativa. O que é busca ativa? Quando eu tenho um caso positivo, eu vou buscar todos os seus contactantes. Se nos contactantes eu acho algum outro caso positivo, eu vou buscar os contactantes. E assim a gente vai, até dar zerado. Por quê? A gente, descobrindo os positivos, a gente tem condição de isolá-los, sabe? Nós conseguimos isolá-los. Nós vamos isolá-los e colocar eles em quarentena, certo? Para que essas pessoas, a maioria, a imensa maioria, mais de 98%, a própria pessoa, ela entra em quarentena e ela entra em quarentena e procura se cuidar e evita dela ficar circulando sem saber que ela é positiva e transmitindo a doença, sabe? Muitas cidades na região estão fazendo isso. As que eu sei que estão fazendo são Ribeirão e a gente. Isso é o que foi feito em outros países que deram certo. A Prefeitura de Guariba, aquele exame RT-PCR que pesquisa o RNA do vírus, que pesquisa o vírus, a Prefeitura de Guariba, além do que é disponibilizado e padronizado pelo Instituto Adolfo Lutz, quando há necessidade, nós fizemos convênio, porque a gente procura isolar essas pessoas, sabe? Isso está sendo feito. Então, não é motivo para ficar pânico. A maior parte das pessoas que estão adquirindo essa doença, elas têm se recuperado. O índice de cura dessa doença, em adulto jovem, ele é alto. Mas nós estamos começando a ter um problema na cidade. Por exemplo, o nosso asilo foi acometido. A gente procurou isolá-lo, procurou ter o máximo de cuidado com ele, mas um dia levaram um idoso que teve um problema de saúde e ele ficou exposto lá e ele acabou adquirindo o Covid e transmitiu para mais alguns. Então, nós estamos atualmente com 4 ou 5 idosos internados no hospital.
e mais 2 isolados no asilo, sabe? Mas felizmente eles estão reagindo bem e eles estão estáveis. Então, eles não estão evoluindo bem. Agora, o que está me preocupando, gente, é na cidade, sabe? O vírus começou a circular na cidade. Nós estamos tendo casos onde as pessoas se contaminaram aqui dentro da cidade. Isso é normal, isso ia acontecer. Anteriormente, as pessoas se contaminavam fora da cidade, se contaminavam em Ribeirão. Eu tenho gente que contaminou em hospitais em Sertãozinho, no hospital estadual lá em Ribeirão, outros no próprio HC, outros através do transporte que eles iam trabalhar e outros nos seus empregos. Mas agora, gente, nós estamos começando a ter gente contaminada aqui dentro da cidade, gente que não saiu daqui. Então isso mostra que o vírus está circulando na nossa cidade. Vou falar uma notícia boa. A gente, em contato com a Santa Casa e com o corpo clínico também, o corpo clínico da Santa Casa tem tido um trabalho muito bom, espetacular, sabe? Nós estamos contratando, a Santa Casa vai contratar uma equipe de plantonistas intensivistas, certo? Para que eles venham cuidar dos pacientes Covid positivo internado e também atender as intercorrências. Nós estamos contratando plantonistas que vão estar presentes no hospital durante 24 horas, sabe? Revezando 12 horas cada um. Isso vai dar, primeiro, um melhor atendimento às pessoas que precisarem ficar internadas, que eles vão cuidar desses pacientes. E, em segundo, eles também vão aliviar a sobrecarga que os plantonistas de porta têm lá no nosso hospital. Então, isso vai ser uma coisa boa também. A gente tem respiradores, nós temos monitores, a Santa Casa está comprando mais alguma aparelhagem com essa verba que veio do governo federal, que vai ter função também no futuro, quando isso tudo acabar. Isso vai ajudar a qualificar mais a nossa Santa Casa. A prefeitura está comprando um aparelho de gasometria e esse aparelho vai ser muito útil no tratamento das pessoas com doenças várias, entre elas as pessoas que precisem de um respirador. Ele vai medir um aparelho de gasometria, ele mede o pH, mede a acidez do sangue das pessoas, ele ajuda a gente a corrigir quem está com algum problema, ele vai fazer outros exames também, sódio, potássio, cloro, ureia, creatinina, glicose. Então, a prefeitura está comprando isso e nós vamos, provavelmente essa semana ainda a gente compra e já disponibiliza para a Santa Casa. Essa equipe deve começar a trabalhar na segunda-feira entrante. Então nós vamos ter um plantonista intensivista, sabe? Não dá para montar uma UTI. Por quê? Não dá para montar uma UTI porque a UTI exige uma enfermagem especializada, mas nós estamos nos preparando para isso, sabe? A prefeitura está montando uma equipe de segmento das pessoas que foram internadas, tiveram alta, as pessoas que estão em isolamento social, as pessoas que foram internadas por algum outro motivo fora de Guariba, quando elas voltarem para cá, nós vamos fazer segmento, sabe? Porque nós já recebemos algumas pessoas que internaram fora e se contaminaram fora daqui.
Então, nós estamos aperfeiçoando o atendimento. A gente comprou mais EPIs para os funcionários, para os médicos. Então, a gente não está faltando nada para o hospital. Mais uma coisa também, o que aconteceu? O número de casos aumentou, né? Mas felizmente a gente tem conseguido, a gente tem hoje nós temos um paciente internado numa UTI, e a informação que me deram é que ele está estável. Nós temos uma outra paciente internada em enfermaria, fora daqui. E nós temos mais 5 pessoas internadas aqui em Guariba. Nós já temos 5 pessoas sendo tratadas, sabe? Você vê a importância disso. Pacientes que estão sendo tratadas estão evoluindo bem, certo? Então, em relação às pessoas que têm me perguntado, eu estou esperando, quinta-feira a gente vai decretar ponto facultativo, a prefeitura não vai trabalhar, vão ser mantidos só os serviços essenciais. Em relação ao comércio, eu estou esperando para ver o que o governador vai posicionar amanhã, sabe? Mas a ideia é que na quinta o comércio funcione, vai funcionar. Agora eu estou esperando o horário que eu vou poder determinar. Não adianta eu marcar alguma coisa agora e depois o governador solta um decreto e eu tenho que voltar atrás. Então, aos comerciantes, vocês vão trabalhar na quinta-feira, que vai ser o ponto facultativo, mas nós vamos liberar vocês para trabalharem. Os bancos não vão trabalhar. E hoje eu andei pela cidade, muito carro, muita gente circulando. Eu vou fechar tudo amanhã de novo. Vai voltar tudo como era antes. Então eu vou interditar a Evaristo Vaz de Arruda, eu vou interditar a Coronel Neca Junqueira, eu vou interditar a Sobral Neto. Então vai voltar tudo. Gente, não liberou nada. Se continuar esse tanto de gente andando e circulando igual eu vi hoje, o vírus depende da gente, ele depende de circular. E as pessoas acabam sendo contaminadas. Regras básicas que a gente tem. Primeira coisa, não usar máscara. A máscara é fundamental. Os comerciantes não atendam ninguém sem máscara aqui no seu comércio, porque ele pode te contaminar, ou ele pode deixar o vírus lá. Com a máscara, impede essa disseminação. Segunda, manter um distanciamento social de pelo menos 1,5 metro. E terceiro, lavar a mão. Essas são as regras básicas. Em relação, isso é o mais importante, sabe? Em relação aos pacientes internados, eles estão seguindo o protocolo que foi determinado pelos infectologistas, sabe? Então, e os pacientes estão recebendo tudo que é necessário. A gente tem 2 infectologistas aqui em Guariba, um da prefeitura e um do hospital. Os 2 são ligados ao HC. E eles estão utilizando esses protocolos. Os exames do pessoal do asilo, um saiu e já deu positivo. E 2 que estão internadas com pneumonia, o PCR veio negativo. A gente vai fazer agora o teste rápido dela, sabe? Essa doença, a gente está aprendendo sobre ela muita coisa, porque às vezes o que acontece?
em um casal, um dos dois dá o exame, o PCR. O PCR é a pesquisa do vírus, dá positivo. E o outro casal e o outro componente do casal que tem um contato intenso com o contaminado, às vezes dá negativo. Então as pessoas estão falando em imunidade cruzada, que ele adquiriu, porque existe mais tipo de coronavírus, que ele adquiriu há tempos passados esse outro tipo, desenvolveu imunidade. Mas o mais importante, gente, é que a gente não pode baixar a guarda, sabe? A gente não pode baixar a guarda, né? E outra coisa, né, gente? O pessoal do comércio, né? Eu estou interditando sim, eu não quero gente no centro da cidade, sabe? E eu estou pensando em vocês que trabalham aí, porque quanto mais gente aglomerar aí, é mais chance de vocês do comércio se contaminarem, sabe? Então, as pessoas têm que ter paciência, sabe? Eu já separei os horários, sabe? É que todo mundo aqui olha só o seu umbigo, sabe? Todo mundo só vê o seu problema. Gente, a gente tem que ser solidário. Eu já separei. Banco e lotérica é um horário, comércio é outro. Agora, eu não tenho como proibir as pessoas irem ao banco, irem à lotérica, né? E evitar aglomeração, né? A gente já separou os horários. Então, alguma coisa, alguém tem que se sacrificar. Todo mundo vai ter que se sacrificar em alguma coisa. As pessoas têm essa doença, ninguém entendeu, sabe? Ninguém vai sair dela sozinho. A gente tem que entender que as pessoas, uma tem que ajudar a outra. E todo mundo só pensa aqui no seu problema, sabe? Eu tenho que estacionar. Você venha com alguém que te traga e te leve. Você não precisa largar o carro parado aí o dia todo, certo? Aí as pessoas, aí o que acontece? A rua aglomera, cheia de carro, e as pessoas vão se aglomerar nas calçadas, vão ficar se roçando e se encostando nas calçadas. Vai ser fechado, viu? E a hora que eu for liberar, eu vou estar com a rua sinalizada. A sinalização não ficou boa. Eu vou refazer a sinalização e mais. Depois que eu sinalizar as ruas transversais, como a Evaristo Vaz de Arruda, a Neca Junqueira e a Sobral Neto, quem parar vai ser multado. Eu vou pôr a polícia para multar, gente. Isso não é brincadeira não, gente. Nós estamos com 54 casos. E a chance de começar a morrer, quanto mais casos eu tiver, mais chance de começar a morrer gente aqui agora, sabe? E eu estou preservando a vida de todo mundo. A gente está trabalhando para isso, sabe? Os bancos devem abrir na sexta-feira, sabe? Quinta vão fechar, certo? E a gente está tendo que trabalhar. Tem uma loja que está causando aglomeração. Eu já pedi para ele abrir um outro caixa. Ele falou que não tem funcionário, então eu vou passar a multá-lo, sabe? Infelizmente, essa loja que está causando aglomeração aqui em Guariba, ela causou aglomeração em Ribeirão, causou aglomeração em Rio Preto. Onde ela tem loja, ela está causando aglomeração. Em Rio Preto já está uma multa de R$6.000. E amanhã eu já pedi. Amanhã eu vou determinar e vou multar, sabe? Porque as pessoas, não é possível terem só 4 caixas e aquela fila enorme de pessoas lá aguardando. Ele tem que fazer alguma coisa. E a partir de amanhã nós vamos fazer isso, sabe? Outra coisa, moto não tem que andar. Isso você vê, moto e bicicleta não é para andar, está interditado o trânsito ali. Então, esse é um grande problema, não só de Guariba, é o brasileiro que é assim. O brasileiro, ele é indisciplinado, ele anda de moto, ele anda de bicicleta na contramão, então isso não acontece. E se nós não aprendermos, se nós não mudarmos, essa doença vai ficar muito tempo entre nós. Mas amanhã nós vamos começar a
cobrar da Polícia Militar que intercepte essas pessoas, né? E quem precisa andar de moto nos lugares interditados é para andar com muito cuidado, muito devagar e entender uma coisa: em qualquer lugar do mundo, o pedestre tem prioridade, não é a moto e nem a bicicleta e nem o carro. O mais importante é o ser vivo em qualquer lugar do mundo, sabe? E isso vai ter que mudar, né? Então, gente, era isso, sabe? O número de casos da cidade está aumentando, está começando a aparecer casos que pegaram a doença aqui, é aquela transmissão comunitária. E as pessoas têm que entenderem isso, sabe? E nós vamos procurar fazer, sabe? Isso aí, nós estamos procurando também comprar o que for necessário para facilitar o trabalho dos nossos médicos. Vamos determinar agora também a compra para preparar as nossas escolas. Nós vamos comprar pequenos totens. É um pedestal onde as crianças vão pisar e aí sai o álcool gel na mão delas, sabe? Isso não tem perspectiva de abrir as escolas ainda, mas nós estamos nos preparando. Estamos comprando para a enfermagem dos ambulatórios uma roupa própria, para que eles ponham essa roupa para trabalhar e na hora de ir embora, eles deixam essa roupa, sabe? E para não voltar para casa com a mesma roupa. E mesma coisa nós estamos comprando também para os funcionários da educação, principalmente os que vão lidar com as crianças, sabe? Equipamento de proteção para o pessoal da educação, e eu volto a frisar, não tem perspectiva de começarem as aulas. A gente está se preparando. Então, vamos... amanhã vai sair a nova classificação. E a região de Ribeirão, não é só em Guariba, não. Toda a região aumentou, o número de mortes aumentou em 150%, certo? Então, aumentou uma vez em um mês. E o número de contaminados aumentou em 300%. A vantagem que a região de Ribeirão tem, é que nós não temos problema com os leitos de UTI. Nós temos uma taxa de ocupação em torno de 60%. E o governo do estado está implantando na região de Ribeirão mais 31 leitos, 28 no HC e 3 em Serrana. Então, nós não vamos ter, segundo o informe que eu recebi do governo do estado, nenhum paulista vai ficar sem tratamento médico no estado de São Paulo. E ninguém vai ficar, aqui não tem fila de respirador, certo? Igual em outros estados. Agora, amanhã sai a nova classificação. Eu acho que a gente tem que torcer para ficar na cor laranja. A gente não vai poder passar para amarela. Mas existe a possibilidade, pelo número de óbitos que a gente está tendo aqui, ontem foram 10 óbitos, 6 em Ribeirão e 4 nas cidades ao redor de Ribeirão. A gente talvez possa voltar para o vermelho, mas não adianta antecipar, a gente tem que esperar amanhã a classificação, né? E que eu digo para vocês, a gente tem que manter a guarda armada, nós não podemos baixar a nossa guarda. Em relação ao posto de saúde, eu preciso esperar ver o que amanhã o governador vai decretar, sabe? A cor que a gente vai ficar, para a gente ver as restrições. E agora, para terminar, eu quero fazer um apelo.
as lideranças comunitárias, as lideranças da comunidade. Gente, eu não sou candidato a nada, certo? Então, eu preciso que todos me ajudem, para mim não ficar falando sozinho. Então, as autoridades religiosas, por favor, no fim das suas lives e com as pessoas que você tem um contato, principalmente os bairros ao redor da cidade, informem eles da necessidade, coisa simples, são 3 coisas que a gente tem que fazer, gente, 3 coisas. Usar máscara, evitar aglomeração e lavar as mãos, certo? E outra coisa, nós distribuímos aproximadamente 50 mil máscaras. Então, praticamente toda a cidade tem máscara. Se a gente conseguir convencer as pessoas a se protegerem, a incidência da doença vai baixar muito. Pensando nisso, a gente já mudou o sistema de transporte para Ribeirão. Para vocês verem como essa doença é complicada, no hospital estadual parou o atendimento. Lá teve um pico de coronavírus. E nós tivemos pacientes que foram consultar lá, foram com carro próprio, e mãe e filho, e a mãe voltou contaminada. Então, essa doença, o HC, está começando a diminuir o número de atendimentos, porque a doença está aumentando lá também. E o transporte nosso, eu autorizei que intercalem as pessoas, leve o mínimo de pessoas possíveis, e autorizei usar os ônibus da educação também. Diminuir, ter cuidado com os grupos de risco, com o pessoal que faz hemodiálise, diminuir o número de pessoas transportadas por veículo. A gente está colocando álcool gel, vamos colocar álcool gel em todos os veículos da prefeitura. Então, a gente está tomando tudo que pode, a gente vai fechar. Agora, nós não estamos no pico da pandemia, viu, gente? Só para vocês saberem disso. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Divisão Regional de Saúde e os prefeitos. Não chegou o pico. Então, nós estamos num pico, numa curva ascendente, e aquilo que eles falam de exponencial, ela está subindo e rápido. Então, os próximos 20 dias, segundo o informe que eu recebi hoje de Ribeirão, vão ser os piores dias. Então, quem é grupo de risco, quem tem pai, mãe, avô idoso, cuidem deles. Outra coisa, não é para visitar as pessoas idosas. Quando for visitar, tem que ser de máscara e de fora da casa, certo? Procurem fornecer tudo que eles precisam, para que eles não saiam na rua. Eu tenho visto muita gente idosa que tem até dificuldade de andar na rua. Se ele se contaminar, ele vai morrer, porque pacientes com mais de 70 anos, de cada 3, um morre, e às vezes mais. Então, a gente tem que cuidar das pessoas que são um grupo de risco, e são os próximos 20 dias, que pelo menos foi que me alertaram, né? Que a coisa vai apertar. Então, gente, aos líderes religiosos, às autoridades políticas da cidade, vocês conversam com as pessoas, vamos convencer o pessoal dos bairros ao redor da gente. É igual eu falo, não dá para ficar em casa às vezes, a casa é pequena, as pessoas estão cansadas, mas vai sair, põe a máscara, por favor. E para conversar com os outros, não precisa ficar um encostado no outro, dá pelo menos 1,5 m, 1 metro, né? E outra coisa, lavem as mãos. Isso vai ser um hábito que nós vamos ter que fazer para a vida toda. E essas 3 coisas, máscara,
higiene das mãos e manter uma distância quando for conversar com o outro, isso vai durar meses, certo? E nós temos que se acostumar. Agora, se todo mundo ficar doente, não fizer isso, todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter dificuldade de hospital. E vai acontecer como aconteceu no Amazonas, está acontecendo no Rio, está acontecendo no Ceará, em Pernambuco, né? E, então, a gente tem que se cuidar, gente, viu? E manter a guarda armada, sabe? E não é para entrar em pânico, gente. Nós vamos ter que conviver com isso, gente. E vocês, a maior parte que está ouvindo essa live, já tem esse cuidado, sabe? Quem trabalha fora, gente, o que eu posso falar? A gente notificou as empresas que fazem transporte entre as cidades, para não levar ninguém em pé. Pedimos para colocar álcool gel. Vocês, se possível, eu sei que está ficando frio, abram, de alguma maneira, tente fazer o ar circular dentro do ônibus, sabe? Eu pedi para comprarem mais 1.000 kits de higiene. Vai ser álcool gel, sabonete, detergente, pasta de dente, sabão, produtos de higiene. Nós vamos fornecer para pessoas carentes. Mandei buscar mais 100 cobertores em São Paulo, nós vamos entregar para as pessoas carentes. Mandei comprar, fazer uma licitação de mais 500 cobertores. A gente começou uma campanha do agasalho. Eu vou aproveitar para comentar com vocês. Se possível, gente, forneçam roupas ou cobertores sem uso. Porque por causa do coronavírus, agora, se eu der alguma coisa que já teve uso, eu posso, às vezes, eventualmente, passar o coronavírus para alguém. Então, se for possível, quem puder, forneça coisas sem uso. A gente já começou essa campanha e a gente já tá, tudo que a gente recebe, a gente repassa. Tem muita gente carente na cidade, a gente repassa de imediato isso, sabe? Quem tem diabetes e quem tem hipertensão e tem menos de 50 anos, você é grupo de risco, sabe? Eu não sei como é a tua hipertensão. Se você tiver uma hipertensão grave, se você tiver um diabetes que você toma insulina, controle ele bem, porque se ele estiver descontrolado, você pode se tornar um grupo de risco e tendo menos do que 60 anos, sabe? Então, tem doenças que tornam a pessoa grupo de risco, como, por exemplo, quem faz quimioterapia, quem faz hemodiálise. Esse pessoal, independentemente da idade, é grupo de risco. Quem tem doença cardíaca grave também é grupo de risco, independentemente da idade. Quem já infartou, quem já teve um derrame, é grupo de risco, sabe? Então, gente, o que a gente precisa agora é convencer, eu acho que na cidade, uns 60% ou 70% das pessoas estão se protegendo, estão se comportando muito bem. Mas a gente tem uns 10 ou 20 aqui que ignoram as recomendações sanitárias. E, infelizmente, essas pessoas só vão aprender a hora que a doença chegar do lado dele ou nele. Mas tem que entender o seguinte: cada pessoa contaminada pode transmitir a doença para 2 ou 3. Então, e muitas vezes a maior parte vai ser assintomático, não vai sentir nada, graças a Deus. 20% vão precisar de um cuidado médico. E em torno de 5 ou 3% vão morrer. Então é muita gente morrendo, gente. Então vamos conversar com eles e vamos tentar trazer, porque não deixar alguém para trás. Porque se ele se contaminar, ele vai esparramar essa doença e vai fazer a doença chegar até nós. Bom, gente, boa noite. Amanhã eu fico sabendo o que o governador marcou. Vou informar o comércio e provavelmente na quinta-feira ou antes, se for necessário, a gente volta
volta a conversar novamente. A gente tem o número de casos subindo, mas como a gente está descobrindo precocemente os casos, a gente está tratando e está isolando. Então, por enquanto, a nossa mortalidade na cidade é baixa, mas eu estou preocupado, porque está pegando gente idosa, como pegou do asilo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Obrigado.